Corinthians recebe o Red Bull Bragantino na noite desta terça-feira, às 9h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, um confronto caseiro dentro de uma competição internacional. Vamos falar sobre isso, sobre a importância desse jogo, que eu acho que tem pouca importância, né, apesar de ser uma competição internacional pelo momento do Corinthians. Vamos falar sobre a escalação que eu colocaria para esse jogo e também o meu palpite para essa partida. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, vamos lá. O Corinthians recebe o Bragantino pelo jogo de ida, né? Acho que nada contra Bragantino, nada contra Sul-Americana, nada contra nada. Essa deve ser a última prioridade do Corinthians, tá? A Sul-Americana deve ser a última prioridade do Corinthians. A primeira a gente sabe que é o brasileiro, né? Pela situação que tá no Z4. Tinha saído, agora voltou e já está afundado novamente, né? E após não conseguir vencer o próprio Bragantino no fim de semana, a situação se complicou ainda mais. Tem a classificação para a Copa do Brasil para as quartas de final, que é uma competição bem mais importante que a Sul-Americana, na minha opinião, né? Apesar de ser uma competição nacional contra uma competição intercontinental, eu acho que a Sul-Americana e o Bragantino deve ser, assim, a última prioridade do Corinthians, tá? A última prioridade do Corinthians. E não que eu não queira ganhar a Sul-Americana como torcedor, não que eu não queira vencer a competição, uma competição que o Corinthians não tem, inclusive, né? Claro que eu quero vencer. Um ano que o Corinthians vence a Sul-Americana é um ano bom, mas não um ano bom que o Corinthians está brigando contra o rebaixamento, né? Então tem que jogar esse jogo contra o Bragantino com seriedade para vencer a partida, para se classificar, né? Porque o Corinthians tem que entrar sempre para vencer, mas com uma prioridade em outros lugares, porque e isso vai se traduzir, na minha opinião, com o time escalado, né? Assim como ele fez contra o Grêmio, o Ramon Dias, nas oitavas, fora de casa contra o Grêmio, no jogo de volta ele poupou. Acredito que ele também vai poupar, e eu também pouparia para esse jogo de ida contra o Bragantino, até porque no fim de semana tem Corinthians e Fluminense, um confronto mais do que direto contra o rebaixamento, né, no Z4, ainda é lá no Rio de Janeiro, ainda o que complica mais ainda a situação, né? Então, para mim, a prioridade deve ser baixa para esse jogo contra o Bragantino, mas a concentração alta e aí o poder para tentar se classificar dentro de casa, que tem sido um problema, né? O Corinthians jogar dentro de casa tem sido um problema. A minha escalação para esse jogo contra o Bragantino dentro de casa pela ida da Sul-Americana seria o Hugo Souza no gol, né? Não tem muito o que mudar. Eu iria com Fagner na lateral direita, porque na minha opinião o Mateuzinho está melhor, então eu pouparia o Mateuzinho para o fim de semana, tá? Aí três zagueiros, Kaká, Félix Torres e Gustavo Henrique. Eu pouparia o André Ramalho para essa partida, porque é o nosso principal zagueiro e eu acho que ele tem que estar muito bem descansado para o fim de semana, né? Que é o jogo mais importante. Na lateral esquerda, o Matheus Bidu, aí para dar oportunidade para o Bidu também. No meio de campo para frente, eu colocaria Rian, Bidon e Igor Coronado, né? O Coronado que ficou suspenso na última partida, está descansado, né? É um reserva de luxo pelo salário que ganha, então tem que corresponder quando entrar em campo. Eu colocaria ele para jogar. No ataque, o Romero tá fora desse jogo, né? O Romero teve uma lesão detectada, tá fora desse jogo contra o Bragantino. A gente precisa saber quando o Romero volta, né? Mais um atacante com lesionado, assim como o Roberto também tá fora para essa partida mais uma vez, assim como o Alex Santana também tá fora mais uma vez, né? Vai seguir fora por um bom tempo. No ataque, eu montaria com Wesley e Pedro Henrique. Eu pouparia o Thales Magno, que acabou de chegar. Ah, mas ele acabou de chegar, ele é jovem. Assim, eu acho que ele não está no condicionamento físico ideal ainda, né? Até porque estava voltando de lesão. Acho que ele precisa se acostumar mais ao ritmo do Brasil, né? E acho que um jogo de descanso, claro que ele vai estar no banco, se precisar vai ter que entrar e tudo mais, mas como titular eu não colocaria ele, pouparia ele para já entrar como titular no fim de semana, né? Contra o Fluminense, que é o jogo mais importante. Deixa aí nos comentários o que você faria, né, na escalação, quem você escalaria, se mandaria o titular, se mandaria o reserva. Aí vai da sua opinião. Quero saber o que você faria para esse jogo contra o Bragantino, que é um jogo importante, sim, é um jogo de mata-mata. O Corinthians tem a obrigação de vencer, né? Por tudo que engloba, né? Ah, mas o Corinthians vai poupar, você quer que o Corinthians poupe, mas tem a obrigação de vencer? Tem. E vencer em casa tem sido um problema gigantesco para o Corinthians, né? A gente vê isso no Brasileirão, não só no recorte recente, mas no campeonato inteiro, né? São 3 vitórias em 11, 12 jogos, né? E nas Copas tem que ser diferente. O Corinthians tem que saber usar o poder dessa torcida para no jogo de volta ter uma chance de se classificar. A prioridade, como eu disse, tem que ser o Fluminense no fim de semana, mas tem que dar importância devida para esse jogo contra o Bragantino na Sul-Americana. Entre obrigações do Corinthians, entre o adversário que vai enfrentar, entre jogar em casa, eu acho que esse jogo vai ser um empate, tá?
É o meu palpite. Sei que a gente não quer isso, eu não quero isso, mas acho que esse jogo vai ser empate. Por quê? O Bragantino vai ir com os titulares, porque ele tá no meio de tabela do Brasileirão, não tá brigando, entre aspas, por nada no Brasileirão, né? Inclusive tá mais perto da zona de baixo do que da zona de cima, em questão de pontuação. Então acho que eles vão mandar um time titular para Itaquera, o que vai dificultar muito o nosso jogo. Eu acho que o empate era um jogo até mais justo para isso, para ir decidir fora de casa, que o Corinthians joga bem melhor fora de casa. Mas quero saber a sua opinião sobre essa partida, sobre a escalação, sobre o seu palpite, qual a importância que você dá para esse jogo contra o Bragantino pela Sul-Americana. Deixe aí nos comentários, também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo.